E agora, no nosso quadro Dicas de Saúde, estaremos encerrando a série de reportagens sobre saúde mental. Dr. Adilson Fácil responde as perguntas dos nossos telespectadores. No nosso programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema que estamos desenvolvendo nos nossos últimos quadros a respeito de saúde mental e teremos o prazer de responder à pergunta de alguns dos nossos telespectadores. Que pode ser considerado uma saúde mental perfeita? Este conceito é muito difícil de nós darmos aqui em poucas palavras, porque abrange muitos aspectos e tanto do ponto de vista psiquiátrico como psicológico. Mas o que é importante nós pontuarmos é que quando nós falamos de uma saúde mental, muitas pessoas podem relacionar com doenças que precisam de fazer um tratamento, um uso de medicação, como por exemplo uma depressão muito profunda, uma ansiedade muito grande, que o indivíduo precisa realmente recorrer a medicamentos ou às vezes até a internações hospitalares. Mas existe também quadros mais brandos em que uma ansiedade um pouco menos intensa, uma depressão que deixa o indivíduo mais quieto em casa, com pouca vontade de fazer as suas atividades diárias, isso também demonstra um desequilíbrio da nossa saúde mental, muito embora não seja tão grave e não seja tão intenso que precise, como eu disse, de uma internação. Então a diferença que existe é entre esses quadros mais brandos e aqueles mais intensos que precisam fazer um tratamento médico, às vezes até muito mais prolongados. Então, baseado nessas diferenças que eu citei, não quer dizer que quando a forma é mais branda não precisa de um tratamento médico. Eu acho que em todas as situações é necessário que haja uma ajuda de um profissional especializado para que o indivíduo não sofra nem de uma forma intensa e nem de uma forma branda. Que tipo de comportamento indica que a saúde mental pode estar prejudicada? Como eu descrevi nos nossos últimos programas, existe uma correlação muito próxima entre a nossa parte psicológica e a nossa parte física. Então, quando uma das duas está em desequilíbrio, nós podemos identificar sinais ou sintomas nas duas esferas. Então, por exemplo, uma perda de sono, ou um sono que não é reparador, uma perda de apetite, uma dificuldade para desenvolver as atividades diárias, uma falta de vontade para ir trabalhar, para ir a um passeio, para convívio com os amigos e com a família, muitas vezes já pode ser o sinal de que alguma coisa está errada. É um sinal de alerta que o indivíduo precisa estar atento e aí procurar uma ajuda especializada. Como retornar a um equilíbrio após um trauma? Essa é uma pergunta muito importante porque todos nós no nosso dia a dia passamos por situações que nos traumatizam. Então, num primeiro momento, é muito importante deixar fluir as emoções, como seja a raiva, a angústia, a ansiedade, a depressão, para que num segundo momento, um pouco mais calmo, nós possamos refletir sobre o tema e aí cada pessoa tem um tempo diferente de metabolizar esse trauma, como nós costumamos dizer. Muitas vezes ela consegue sozinha, mas muitas vezes é preciso a ajuda de um profissional, a ajuda de um amigo. O que é importante é nós conversarmos bastante sobre o assunto para que ele se esgote e deixe de ser importante aquilo na nossa vida. Esse trauma só deixa de ser importante quando a gente conversou sobre ele e quando viu que ele deixou de nos traumatizar. Eu quero agradecer a participação com as perguntas dos nossos telespectadores e espero ter contribuído um pouco mais para o esclarecimento do tema e quero aproveitar para desejar a todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.